Quando se fala em Turcomenistão, a reação de muita gente é: turco o quê? Esse país perdido na Ásia Central quase nunca aparece nas manchetes, mas deveria. Afinal, estamos falando de um lugar onde o presidente manda erguer estátuas de ouro dele mesmo, inventa um calendário com os meses e dias da semana, batizados em sua homenagem, e transforma um livro que ele próprio escreveu em leitura obrigatória para tirar carteira de motorista. Tudo isso regado a desertos intermináveis, uma porta do inferno e uma capital construída inteiramente de mármore branco. Se você acha que já viu de tudo, segura essa viagem. Hoje, o belo mundo te leva para dentro de um dos países mais isolados do planeta, onde cada curiosidade é mais absurda que a outra. Número 1. Localização e dados geográficos. Se você nunca ouviu falar do Turcomenistão, não se preocupe. Muita gente também não faz ideia de onde fica esse país, mas já adianto. Ele está no meio de uma vizinhança bem peculiar. Localizado na Ásia Central, ele faz fronteira com o Cazaquistão ao noroeste, Uzbequistão ao norte e nordeste, Afeganistão ao sudeste e Irã ao sul. E para completar, ainda tem um pedacinho de costa banhado pelo Mar Cáspio, lá no oeste. Mas o grande destaque do território não são os lagos, florestas ou montanhas exuberantes, porque simplesmente não tem. Cerca de 70% do país é coberto pelo deserto de Karakum, uma imensidão de areia que parece não ter fim. O clima segue o roteiro. Verões absurdamente quentes e invernos que podem surpreender com temperaturas abaixo de zero, dependendo da região. A capital, Ashgabat, fica ao sul, perto das montanhas Kopet Dag, que fazem divisa com o Irã. Mas chamar Ashgabat de cidade comum seria um erro. Esse lugar parece um cenário de filme futurista, uma cidade fantasma extremamente luxuosa, e falaremos mais sobre ela daqui a pouco. Aliás, essa sensação de vazio não se resume à capital. No geral, essa é a impressão que o país inteiro passa. Para ter uma ideia, o Turcomenistão tem cerca de 6 milhões de habitantes, o mesmo que o Rio de Janeiro. Só que, enquanto o Rio se aperta em ruas lotadas, essa mesma quantidade de gente está espalhada por um território 11 vezes maior que o estado fluminense. Ou seja, estradas quilométricas sem carros, cidades enormes com praças impecáveis e praticamente desertas, e um mar de areia cercando tudo. Esse é o Turcomenistão, um lugar tão exótico quanto desconhecido. E a partir daqui, nossa viagem pelas esquisitices turcomenas começa. Número 2. Deserto de Karakum e a Porta do Inferno. Se tem um lugar que define bem o Turcomenistão, esse lugar é a lendária Porta do Inferno que fica no meio do deserto de Karakum. O nome é sinistro, mas a história nem tanto. Tudo começou em 1971, quando geólogos soviéticos estavam explorando a região em busca de petróleo. Só que em vez de encontrar petróleo, eles perfuraram uma gigantesca reserva de gás natural. O solo não aguentou, desmoronou e formou uma cratera com mais de 60 metros de diâmetro e 20 de profundidade. Até aí, já seria um desastre, mas eles tiveram uma ideia brilhante, para não dizer outra coisa, e decidiram queimar o gás tóxico, achando que o fogo apagaria em poucos dias. Bem, passaram-se mais de 50 anos e as chamas continuam lá, firmes e fortes. O resultado? Uma cratera em chamas no meio do deserto, queimando sem parar e iluminando o céu noturno como se fosse um portal direto para o submundo. Hoje, a Porta do Inferno é a maior atração do país. Mas não pense que é um ponto turístico convencional, cheio de placas e barraquinhas de souvenirs. Chegar lá é uma missão por si só. Você vai precisar de um guia local, um Jeep 4x4 e muita disposição para enfrentar estradas precárias e o calor insano do deserto. Mas quem se aventura garante, o visual é de arrepiar. Afinal, quantos lugares no mundo têm uma cratera flamejante ardendo há meio século? Número 3. Um regime fechado e o culto ao líder. Assim como alguns países que adotam postura mais isolada, o Turcomenistão é governado por um regime patriarcal, machista e autoritário. Se você já ouviu falar sobre o culto à personalidade na Coreia do Norte,
Saiba que por aqui o cenário não fica muito atrás. O primeiro presidente pós-independência foi Saparmurat Niyazov, que se auto-intitulou Turkmenbashi, o pai de todos os turcomenos. Ele governou por 2 décadas, impondo uma adoração praticamente religiosa à sua figura. Mas a coisa foi ainda mais longe. Ele decidiu que o calendário precisava de uma reformulação, e quem melhor para ser homenageado do que ele mesmo e sua mãe? Janeiro virou Turkmenbashi, um pequeno tributo a ele próprio, enquanto abril se tornou Gurban Sultan, em homenagem à mãe. E nem os dias da semana escaparam. A terça-feira foi renomeada para Yazgun, Dia da Juventude, e a quinta-feira virou Sogapgun, Dia da Justiça. Porque, claro, um simples nome de dia da semana não era suficiente, mas talvez nada supere a maior obra-prima de sua vaidade. O Ruhnama, um livro escrito por ele mesmo, que virou leitura obrigatória em escolas, universidades e, pasme, até para tirar carteira de motorista. E já vamos falar mais sobre esse livro. Depois da morte dele, assumiu Gurbanguly Berdimuhamedov, que a princípio prometeu encerrar esses exageros, mas acabou repetindo o script, só que focado na própria imagem. Afinal, parece que o vírus do endeusamento presidencial pegou forte no país. Número 4. A obsessão pela cor branca e os carros pretos proibidos. Parece brincadeira, mas é verdade. Um dos primeiros shows de Gurbanguly Berdimuhamedov, a nova estrela presidenciável, foi escolher a cor do carro que a população podia usar. Sabe aquela preferência básica de cor de carro que temos, tipo, gosto de preto, cinza, vermelho? Pois é, no Turcomenistão isso não é bem uma escolha livre. Em especial, carros pretos são banidos da capital, Ashgabat. Por quê? Dizem que o presidente atual considera o branco como cor da sorte, da prosperidade, enquanto o preto é sinônimo de azar. Então, em 2018, várias pessoas acordaram e descobriram que seus carros pretos tinham sido rebocados sem aviso. A única maneira de recuperar o veículo? Assinar um termo se comprometendo a pintá-lo de branco ou no máximo de prata. Mas a obsessão pela cor branca não para nos carros, ela se estende à capital. Número 5. Ashgabat. Ashgabat é tão cheia de construções de mármore branco que não foi por acaso que ela entrou para o Guinness Book, conquistando o título de cidade com a maior concentração de edifícios de mármore branco do mundo. A quantidade de prédios públicos e privados revestidos com esse material passa de centenas. O resultado é uma paisagem toda claríssima, que brilha ainda mais sob o sol escaldante do deserto. À noite, várias construções recebem iluminação colorida, transformando tudo num verdadeiro show de luzes, uma espécie de Las Vegas, mas com poucos pedestres. Muita gente descreve a capital como uma cidade vazia, pois quase não se vê pessoas andando pelas ruas, exceto alguns seguranças, jardineiros e equipes de limpeza. Explica-se. Grande parte da população não tem grana para morar naquela região central super luxuosa. Então, vários prédios ficam semi-ocupados ou até sem moradores. Ainda assim, o governo mantém a estética impecável, como um grande palco para exibir ao mundo uma imagem de riqueza e modernidade. E se você acha que já viu tudo, espere até conhecer outras obras mirabolantes por lá. Número 6. Obras mirabolantes. Falou em excentricidade. Turcomenistão marca presença, principalmente quando o assunto são suas construções extravagantes. Um dos melhores exemplos disso? A maior roda gigante coberta do mundo. Sim, essa maravilha arquitetônica existe e, como tudo por lá, foi projetada para impressionar. A estrutura tem quase 50 metros de altura e fica dentro de um prédio futurista gigantesco, no meio do deserto. E qual a justificativa oficial para essa maluquice? Criar um espaço climatizado para diversão em família e mostrar ao mundo o avanço arquitetônico turcomeno. Mas para quem vê de fora, parece mais um capricho do regime, que adora gastar milhões em projetos monumentais, mesmo que fiquem praticamente às moscas. E se casar faz parte dos seus planos, o Turcomenistão tem o lugar perfeito ou bizarro para isso: o Palácio do Casamento. Aqui, a megalomania atinge outro nível.
O prédio é um monumento dourado e geométrico, parecendo uma mistura de bola de discoteca gigante com templo intergaláctico. Por dentro, um festival de luxo, salões imensos, lustres brilhantes, escadarias imponentes e tapetes exuberantes. Mas o detalhe mais inusitado vem agora. Quem casa por lá tem que tirar uma foto oficial com o retrato do presidente ao fundo. Ou seja, além do casal apaixonado, o líder do país acaba participando do álbum de casamento, mesmo sem convite. Número 7. Cavalos e cães. Alabai, os xodós nacionais. Se a cor branca é a obsessão do presidente, outros 2 xodós nacionais também se destacam. Os cavalos da raça Akhal-Teke e os cães Alabai, também conhecidos como pastores da Ásia Central. Os cavalos Akhal-Teke são orgulhosamente chamados de cavalos celestiais pelos turcomenos. Eles têm uma pelagem que pode parecer metálica, brilhante, e são conhecidos pela resistência em climas áridos. Ao longo da história, foram fundamentais para transporte, comércio e guerras na região. Não é raro ver estátuas gigantes de Akhal-Teke, e em praticamente todas as suas aparições, o presidente precisa estar em cima de um cavalo adornado com guias e selas douradas. Além disso, o Turcomenistão também é conhecido pela raça de cães Alabai, ou pastor da Ásia Central. E não é um conhecido qualquer. O presidente ergueu estátuas enormes de ouro em homenagem a esses cachorros e até presenteou líderes de outros países com filhotes de Alabai, como um símbolo de amizade e orgulho turcomeno. Número 8. Dia do Melão. Se você curte datas comemorativas meio excêntricas, o Turcomenistão não vai te decepcionar. Lá existe o Dia do Melão, celebrado no 2º domingo de agosto. Durante o governo do primeiro presidente, Saparmurat Niyazov, o melão ganhou status de quase divindade, e ele chegou a batizar uma variedade com o próprio apelido, Turkmenbashi, que, como vimos anteriormente, significa o pai de todos os turcomenos. Nesse dia festivo, a fruta é exibida em feiras, concursos de tamanho, aroma e sabor, tudo com pompa e circunstância, como se fosse um verdadeiro ícone nacional. Algumas pessoas podem achar curioso, ou engraçado, ter um feriado inteiro dedicado ao melão, mas se você parar para pensar, a fruta cresce bem em regiões áridas. Faz até sentido eles sentirem orgulho de algo tão presente na culinária e na economia local, embora, claro, haja um certo exagero típico do regime autoritário em transformar qualquer coisa em propaganda. Número 9. Ruhnama, o livro sagrado. Falando em propaganda, a gente não pode deixar de fora o famoso Ruhnama, um livro escrito pelo ex-presidente Saparmurat Niyazov. Ele transformou essa obra em leitura obrigatória para os turcomenos, desde crianças na escola até adultos no ambiente de trabalho. Era como se fosse um manual ideológico contendo reflexões filosóficas, históricas e muitas excentricidades pessoais do líder, né? Não bastasse a obrigatoriedade de leitura, você precisava ser um expert em Ruhnama para tirar carteira de motorista. Sim, para dirigir no Turcomenistão, não bastava entender as leis de trânsito. Era preciso também dominar os ensinamentos do grande líder, porque aparentemente saber sobre ele era tão essencial quanto saber frear um carro. A justificativa era que todos os cidadãos deveriam conhecer a fundo a história, a cultura e a moral turcomena contidas no livro. Lá pelas tantas, havia até promessas de vantagens celestiais para quem lesse o Ruhnama 3 vezes. Meio bizarro, mas era real. Hoje em dia, a influência desse livro diminuiu, pois o novo presidente tentou se desvencilhar da imagem do antecessor e escreveu o seu próprio livro. Mas ainda assim, a obra permanece como um símbolo de quão forte pode ser o culto à personalidade nesse país. Número 10. Restrições às mulheres. Se até agora vimos excentricidades que arrancam risadas, aqui a coisa muda de tom. Ser mulher no Turcomenistão não é nada fácil. As restrições vão desde regras de vestimenta até algo completamente surreal. Dirigir um carro pode ser um problema. E não estamos falando de boatos. Nos últimos anos, diversas mulheres relataram que foram paradas pela polícia e obrigadas a descer do veículo, simplesmente por serem
Mulheres ao volante. A situação piorou a partir de 2018, quando muitas tiveram suas carteiras de motorista suspensas ou simplesmente negadas. E se não bastasse, mulheres não podem sentar no banco da frente do carro, a menos que sejam parentes diretos do motorista. Nada disso está escrito em uma lei formal, mas na prática, a polícia trata como se fosse. Reclamar publicamente? Nem pensar. No Turcomenistão, contestar uma regra pode custar caro, e para as mulheres, isso significa conviver diariamente com um cenário de discriminação e submissão. Para as turcomenas, reclamar publicamente é arriscado, porque liberdade de expressão não é o forte do regime. Portanto, elas acabam sujeitas a um cenário de submissão e discriminação. Número 11. Proibições de beleza e códigos de vestimenta. Se as restrições já não fossem suficientes, o governo decidiu ir além, proibir procedimentos estéticos e impor um verdadeiro código de vestimenta. Fazer unhas de gel, extensões de cílios, botox ou até pintar o cabelo de loiro? Esqueça. Isso porque, em 2023, autoridades começaram a inspecionar salões de beleza e multar quem oferecia esses serviços. Funcionárias públicas foram até forçadas a assinar documentos prometendo que não usariam maquiagem ou qualquer artifício que descaracterizasse a imagem tradicional turcomena. E a roupa? Nada de jeans ou leggings. As mulheres devem usar o balak, uma calça larga bordada combinada com vestidos longos. E não é escolha, é imposição. A justificativa oficial? Preservar os valores do país, mas na prática, é só mais uma forma de controle machista e patriarcal. Número 12. Internet censurada e a Turkmenet. Falando em controle, vamos falar da internet. Vivemos na era digital, mas no Turcomenistão, acessar a internet é quase um privilégio. O governo controla tudo, e a maioria das pessoas só tem acesso a Turkmenet, uma intranet super limitada, onde o conteúdo internacional é bloqueado ou filtrado. Quer usar VPN para driblar a censura? Proibido. Quase todo tipo de tecnologia que permita escapar das grades do governo é caçado pelas autoridades. As poucas LAN houses que existem exigem a apresentação de documentos para se conectar, e as taxas são altíssimas para o cidadão médio. Redes sociais populares como Facebook, Twitter, Instagram e YouTube são bloqueadas. O resultado? Quase não há diálogo com o resto do mundo, e a propaganda oficial domina a narrativa para quem está dentro do país. Se você gosta de maratonar séries, postar stories e ficar atualizado nas trends do TikTok, no Turcomenistão isso seria praticamente impossível, a menos que você tivesse acesso a meios ilegais e fosse corajoso o suficiente para arriscar. Número 12. Liberdade de expressão, zero. Censura na internet é só o começo. Aqui, a liberdade de expressão é praticamente inexistente. Oposição política? Não existe. Jornalismo independente? Nem pensar. Todos os veículos de comunicação pertencem ao governo. Quem critica o regime desaparece, é preso ou tem que fugir do país. Repórteres internacionais vivem o desafio de tentar entrar no Turcomenistão para investigar o que acontece. Mas o governo barra vistos vigia jornalistas e impede qualquer informação de sair do controle. E se você acha que as antigas propagandas soviéticas eram exageradas, as do Turcomenistão são um verdadeiro espetáculo. Nos canais de TV, o presidente aparece cavalgando, cantando, jogando boliche, praticando esportes e, claro, sendo glorificado como um gênio supremo. Enquanto isso, a maior parte da população sofre com desemprego, pobreza e falta de produtos básicos. Mas se depender da propaganda, o Turcomenistão é o paraíso na Terra. E quem ousa dizer o contrário paga caro por isso. E por hoje ficamos por aqui. Mas e você? O que achou dessas curiosidades? Qual desses fatos mais te chocou? Conhece outras excentricidades desse país misterioso? Conta pra gente nos comentários. Para você que assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima aventura por esse nosso belo mundo.